Continuando os exemplos de leis de Newton, aqui nós estamos na apostila 3, página 9, o exercício número 9 diz pra gente o seguinte: F é igual a m vezes A é a equação que traduz matematicamente a segunda lei de Newton da mecânica clássica. De acordo com a equação caracterizada, considere as seguintes afirmações. Primeiro, a equação não está corretamente escrita, porque força e aceleração são grandezas vetoriais e, portanto, deveriam ser necessariamente assim expressas. Daí, até quando ele fala aqui que força e aceleração são grandezas vetoriais, com certeza essa afirmação está correta, tá? Porém, se você falar só do módulo dessas grandezas, você não precisa identificá-las como vetores, tá? Então, por isso, essa afirmação é falsa. 2. A aceleração que aparece no lado direito da equação é grandeza vetorial. Beleza. A massa é escalar, certo também, e, portanto, a força é necessariamente uma grandeza vetorial. Correto o item 2. Terceiro, a grandeza massa representa a massa inercial do objeto, ou seja, quanto maior essa massa, maior a força requerida para se mudar o estado dinâmico desse corpo. Verdadeiro é lá da segunda lei de Newton, que diz que para uma mesma força, uma massa maior vai ter uma aceleração menor. Item 4. A grandeza força que aparece do lado esquerdo da equação representa a resultante de todas as forças internas e externas que agem num determinado corpo. Até quando ele disse que apresenta resultante, estava correto, que isso é o que diz a segunda lei de Newton. Porém, não as forças internas, tudo bem? Por exemplo, já vou botar aqui um falso. Por exemplo, imagina uma bola de futebol. Ela tem forças internas? Tem, porque ela tem ar lá dentro, esse ar exerce uma pressão, uma força, né, na parede interna dessa bola. Mas essas forças não entram no movimento da bola, não é mesmo? Então, essas forças internas não entram no nosso estudo, tá? O item número 5 diz que a equação está corretamente escrita porque força e aceleração são vetores colineares, ou seja, estão na mesma linha, na mesma direção e de mesmo sentido, ótimo, para onde eu aplico uma força, se ela for a única força, né? É para onde o meu móvel vai ganhar aceleração, são grandezas vetoriais e, portanto, podemos escrever a equação em termos de seus módulos. Beleza, foi o que a gente falou lá no item 1, então o item 5 é verdadeiro, você marca aí a alternativa D. Fechado? Pulamos lá para a página número 11, exercício número 11. E talvez esse seja o exercício mais importante que você vai ter aqui nessa resolução, tá? Porque é ele que vai dar pra gente a ideia necessária para qualquer outro exercício que envolva bloquinhos, tá? Que envolva aplicação das leis de Newton. Então, muita atenção em como se resolve esse tipo de exercício, tá? Os blocos A, B e C estão interligados por fios considerados ideais, isto é, sem massa e inextensíveis que não esticam, e colocados sobre uma superfície plana e sem atrito. Plana, então horizontal, né? Se o bloco A é puxado horizontalmente por uma força de 60 newtons, determine a força de tração em cada um dos fios. E daí ele me dá informação da massa dos blocos.
Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai desenhar todas as forças que atuam em cada um dos bloquinhos. E aí lembra que a gente vai seguir uma sequência, tá? Se o bloquinho tem massa, ele tem uma força-peso que é sempre vertical para baixo. Eu vou chamar essa força de PA, porque é o peso do bloquinho A, tudo bem? Vou continuar olhando o bloquinho A. Ele está em contato com uma superfície, então ele tem uma força normal. Se a sua superfície é horizontal, a força normal é vertical, porque ela precisa ser perpendicular a essa superfície, beleza? E o sentido dessa força normal, nesse caso, vai ser para cima, porque ela é no sentido saindo da superfície para o corpo. Eu vou chamar esse vetor de NA, que é a força normal só no bloquinho A, beleza? Esse bloquinho A, ele está associado a um fio, então existe uma força de tração que acontece na mesma direção do fio, nesse caso horizontal, sentido sempre pro meio do fio, beleza? Então, aqui nós temos uma tração no bloquinho A. E temos essa força F que ele me deu aqui de 60 newtons, que eu já tenho desenhado aí, horizontal para a esquerda. Vamos olhar então agora o bloquinho B. Esse bloco B, ele tem uma força-peso, PB, sempre vertical para baixo. A normal desse bloquinho também vai ser vertical para cima pelo mesmo motivo de A. E ele também tem essa força de tração, só que no caso do bloquinho B, ela vai atuar para a esquerda, porque é para o meio do fio. Eu vou chamar de TB. E também tenho aqui um outro fio em B. Eu também vou ter aqui uma tração TB. Só que aí a gente precisa ter cuidado com o seguinte: as trações que acontecem no mesmo fio, elas têm a mesma intensidade, tudo bem? Porque elas são parte de um para-ação-reação. Então, eu não posso chamar essas duas trações no mesmo fio de nomes diferentes. Então, eu vou consertar isso. Olha só, eu não vou chamar aqui de TA, também não vou chamar aqui de TB, aqui também não vou chamar de TB, vou dar outros nomes, tudo bem? Como essas duas trações acontecem aqui no mesmo fio, eu vou chamar de T1. Essa outra, embora seja ainda no corpo B, mas seja em outro fio, eu vou chamar de T2. No corpo C, eu tenho o peso de C, a normal de C e tenho também uma tração que acontece horizontal para a esquerda, que também precisa ter o mesmo nome, T2. Tudo certo, né? Então, olha só, o que vai acontecer agora aqui? Esses bloquinhos, todos eles, vão se deslocar na horizontal, para a esquerda, inclusive, que é para onde eles estão sendo puxados, concorda comigo? Se você consegue determinar o sentido do deslocamento, é mais fácil você adotar que as forças que estiverem nesse sentido vão ser positivas para a gente fazer o nosso vetor resultante, tá? E aí pensa comigo o seguinte: na vertical, a força resultante precisa ser zero. Vou colocar aqui um Vzinho só para ficar mais claro que é na vertical, beleza? Essa galera não vai nem levantar, nem cair. Então, isso significa que as forças que atuam na vertical em cada bloquinho se anulam entre si. Então, o peso de A anula com a normal de A, assim como o peso de B anula com a normal de B, e a mesma coisa no bloquinho C, tudo bem? Vamos escrever então quem é a força resultante no bloquinho A. Segunda lei de Newton,
força resultante no bloquinho A vai ser a massa de A vezes a aceleração que ele adquire. Quem são as forças resultantes no bloquinho A? Você tem no bloquinho A uma força de 60 newtons, essa laranjinha, que está no sentido que você adotou positivo para a esquerda. Então, vai vir para cá, ó, mais 60. Estou colocando esse mais, só para você lembrar, porque ele é positivo, beleza? E você tem essa tração. Só que a tração no fio que está ligado ao bloquinho A está no sentido contrário ao que você adotou positivo. Então, ele vai vir menos T1 é igual a massa de A, que é 3 kg. E aí, a aceleração, vamos pensar juntos aqui no seguinte. Essa força F de 60 newtons está puxando essa galera toda ao mesmo tempo. A aceleração que o bloquinho A adquire é a mesma do B, que é a mesma do C, que eu vou chamar só de A. Vou deixar essa aceleração aqui como A. Tranquilo? Guarda essa equação, que ela é bem importante para a gente. Para o bloquinho B, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Força resultante no bloquinho B é a massa de B vezes a aceleração adquirida por ele. No bloquinho B, nós temos T1 no mesmo sentido que a gente adotou positivo para a esquerda, então ele vem positivo para a força resultante. Temos T2 para a direita, então o T2 está no sentido contrário do positivo, vai vir menos T2 e só isso no bloquinho B. Tem que ser igual a massa de B que ele me deu, 2 kg, e a aceleração que a gente chamou só de A. Guardou também. No bloquinho C, as coisas vão ficar assim. Você só tem, na direção do movimento, que é horizontal, você só tem T2 no bloquinho C, que inclusive está no sentido do movimento positivo, né? Então, vou escrever aqui. Força resultante de C, massa de C, vezes a sua aceleração. Combinamos que a força resultante, a única que atua em T2 na direção e no sentido do movimento, é T2. A massa do bloquinho C é 1 kg e a aceleração é a mesma para todo mundo, A. Deixa essas equações assim e vamos trabalhá-las, porque se você concordar comigo, essas equações, elas valem todas ao mesmo tempo. São todas equações de um mesmo movimento. Então, a gente vai escrever um sistema de equações. Aguenta aí. Beleza. Temos, então, um sistema de equações que você resolve da maneira como você preferir. Isso você já aprendeu lá no Fundamental 2, tá? Cada um tem a sua estratégia. Eu vou fazer como eu acho mais fácil. Eu vou numerar essas equações 1, 2 e 3 para facilitar o seu acompanhamento aqui da resolução, tá? Olha só, a equação 3 tem 2 letras. A equação 2 tem 3 letras e 2 delas aparecem aqui na equação 3. A equação 1 também tem 2 letras e 2 delas aparecem aqui na equação 2. Então, o jeito que eu acho mais fácil vai ser o método da substituição. E eu vou começar substituindo a equação 3 na equação 1. Vai ficar assim, T1, que eu não sei quem é, deixa aqui, menos T2, opa, a equação 3 me diz quem é T2, é 1A. Continuo escrevendo a equação 2, é 2A. Então, eu vou juntar as letras iguais do mesmo lado. Vou deixar T1 sozinho do lado esquerdo, vou passar esse 1A somando para o outro lado. 2A mais 1A, 3A. Guarda isso aqui.
eu vou chamar essa de equação número 4. Agora, o que eu vou fazer é substituir. Vou trazer aqui para cima. Vou substituir essa equação 4 na equação número 1. Vai ficar assim: mais 60 menos T1. Opa, eu sei quem é T1. É 3A. É igual, termino de escrever a equação 1, do lado direito tem 3A. Agora eu fiquei com uma letra só. Vou reescrever isso aqui. Vou manter o 60 do lado esquerdo. Eu já tinha 3A do lado direito. O 3A negativo do lado esquerdo veio positivo para o lado direito. 60 é igual a 6A. O 6 passou dividindo. A aceleração dessa galera, então, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Só que não foi isso que ele nos pediu. Ele nos pediu a tração em cada um dos fios. Então, olha só, a tração em cada um dos fios era T1 e T2. Com o valor da aceleração, basta eu voltar em qualquer uma das equações que eu vou descobrir T1 e T2. Para eu descobrir T2, está mais fácil eu substituir o valor de A na equação 3. Então, eu vou jogar A igual a 10 na equação 3. Ficou assim, ó. T2 é uma vez o valor de A, que nós calculamos 10. Então, qual é o valor da tração 2, que era entre os fios B e C? 10 newtons, porque é força. E quem vai ser a tração 1? Aí, onde você preferir, tá bom? Eu vou substituir o valor de A igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que nós acabamos de calcular, na equação número 1. Vai ficar assim: 60 positivo menos T1, que a gente ainda não sabe, é igual a 3 vezes o valor de A, que foi de 10. T1 ficou do lado esquerdo, permanece negativo. 3 vezes 10, 30. O 60 mudou de lado, vai negativo. Menos T1 é igual a menos 30. Multiplicou por menos 1 dos dois lados. T1 é de 30 newtons. Lembrando que T1 é a tração entre os fios A e B. Tranquilo? O processo é sempre o mesmo, combinado? A estrutura do exercício pode mudar, mas a sequência dos passos é sempre a mesma. Tranquilo? Vamos fazer mais um para você ver que é isso mesmo, é sempre a mesma coisa.